rápido pulo aqui, né? Tá ajudando. Como todos sabem, né? A área é grande, são poucos os temperos, e aí a gente precisa estar nessa correria para sempre estar auxiliando, né? Mas sei que a bênção é certa, que Deus vai estar trazendo dos altos céus conhecimento, informação e discernimento para cada um de nós. Aleluia! Confesso, né, como eu sempre falo, de mim são poucas coisas que eu tenho para estar trazendo para a congregação, mas louvo a Deus que, mesmo não sendo merecedor, Ele tem me usado para trazer informação dos altos céus para nós. Amém. Lição número 5, né? Eu vou estar lendo o textual. Se encontra em Mateus, capítulo 10, seu verso 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Já podem estar se sentando. A verdade prática, ela vem dizer o seguinte: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Aleluia! Nós estamos nessa lição maravilhosa desse trimestre, onde vem falando, né, sobre os cuidados que nós temos que ter com o corpo, com a mente e com a alma. Hoje nós vamos dar uma pincelada um pouco mais referente à alma, né? Algo que quando está, né, quando está enfermo, o corpo também sente, o corpo também demonstra, né, as dores. Como nós podemos ler nas aulas passadas, que muitas vezes a gente toma medicação e não cura de jeito nenhum. Por quê? Porque a doença ela não é física, ela é espiritual, ela é uma doença da alma. E a alma, quando ela está ferida, ela necessita de um remédio que é dado apenas pelos altos céus. E ela vem através de uma seringa, né? Ou a gente pode estar dizendo assim, que é a oração. Glória a Jesus. Ela vem através de uma ampola, né? Que é a meditação na palavra. Então, hoje nós vamos estar abordando cada vez mais os cuidados com a alma, o que se faz necessário. Como sempre é batido nessa tecla, porque se faz necessário para que todo aquele que crê em Deus e até mesmo aqueles que não creem entendam que estamos vivendo os últimos momentos. Então nós precisamos estar com a nossa alma pura, precisamos estar com a nossa alma limpa, precisamos estar em total sincronia, corpo, mente e alma. Aleluia! A leitura bíblica que a gente faz já foi lida, né? Na palavra oficial. Então, nós iremos já na introdução. Na primeira lição, apresentamos o conceito preliminar da alma, demonstrando seu lugar na tríplice constituição do homem. Vimos que, junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa, criado à imagem de Deus. Nesta lição, buscaremos nos aprofundar no conceito de distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com os próximos. Como vocês podem ver, a alma ela precisa estar pura, ela precisa estar limpa, ela precisa estar sarada para ter comunhão com Deus e com o nosso próximo. E como vemos aqui, né? Os dois mandamentos principais que Jesus trouxe para nós, do Evangelho e do Novo Testamento qualquer: amarás teu Deus acima de todas as coisas e amarás teu próximo como a ti mesmo. Porque estes dois mandamentos fazem com que todos os outros sejam controlados, fazem com que nós consigamos fazer, né, todos os outros mandamentos. Mas para que isso aconteça, a nossa alma precisa estar inteira. Aleluia! Ela precisa estar limpa, ela precisa estar intacta. E como fazer isso? Nós vamos estar meditando nisso hoje. Nós vamos estar nos aprofundando cada vez mais. Sei que no decorrer das demais lições,
nós vamos estar cada vez mais nos aprofundando nesse cuidado com a alma, com o corpo, com o espírito, com a comunhão. E, como eu sempre falo, muitas vezes a gente vai estar sendo repreendido, e é na repreensão que a gente consegue ver os nossos erros e corrigi-los, porque Deus está nos corrigindo, porque Ele nos quer próximo. Aleluia. Glória a Deus. O Pai sempre corrige o filho que ama. Então, nós vamos aqui ao tópico 1, atributos da alma, sobre o tópico 1 aqui, de volta ao gênero, de volta ao início de tudo. A parte imaterial do ser humano é o que mais diferencia dos animais, como bem evidenciado na criação. O homem é um ser pessoal, criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe sua representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. Isso se encontra também falado em Salmos, capítulo 8, versos 3 ao 6. Deus já está me ensinando aqui, eu peço perdão, irmãos. Não é capítulo. Cada salmo é um salmo, então é um salmo de número 8. Encher a terra, sujeitai e a dominar. Isso já se encontra em Gênesis, assim, capítulo 1, versos 28. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim. Como nós podemos ler lá, na lição, vem falar que o homem foi criado para lavrar a terra, cuidar do jardim. E aí ele, pela autoconsciência, ele foi indo, foi criando nomes para colocar as plantas, foi criando nomes para dar aos animais, e ele foi cuidando da forma que ele achou ser correto. Tudo através do quê? Através do total sincronismo que ele tinha com Deus. Porque até aquele momento, não havia o desligamento da alma do homem com o Espírito de Deus completo. Então havia um sincronismo. Então a autossuficiência do homem naquele momento era perfeita. A autossuficiência era momentânea do que ele queria fazer com o que Deus queria que fosse feito. E aí nós vimos já no decorrer da aula, das outras lições, sobre o desligamento do homem e o que depois se fez necessário, essa intimidade voltar a ter através do quê? Através da oração. Ontem mesmo tivemos a oportunidade de estar lá na série e o pastor Edson nos deu uma lição sobre a oração. E como nós podemos ver até aqui hoje na aula assim, sempre vai ter essa palavra, oração. E como temos até em diversos louvores, o crente que não ora. E aí nós sempre vemos isso. Qual é a maior fraqueza do crente? É a falta de oração. Porque se você não tem oração, você não tem conversa com Deus, você não tem intimidade com Deus. E aí o que acontece? A alma é que vai perecendo. Como nós vemos por aí, mundo afora, tantas e tantas pessoas têm grandes aquisições de bens materiais, a conta bancária bem gorda, com a numeração maior do que um cetro, mas a gente vê tanta gente sem fundo a própria vida. Por quê? Pela falta dessa conexão. Por quê? Porque o corpo pode estar totalmente saudável. Às vezes vem uma doença aqui, ali, a pessoa tem muito dinheiro, vai lá, se interna, faz transfusão de sangue, faz transplante de órgãos, consegue manter a vida, só que por dentro já está morto, porque a tua alma já está doente. E aí o que acontece? Fica aquele vazio. A pessoa começa a comer e no final nada sacia. A pessoa
pessoa começa a ir a festas e mais festas e nada alegra mais. A pessoa começa, né, a conhecer diversas outras pessoas, mas ninguém preenche aquele vazio. Por quê? Porque com certeza ninguém que está lá fora e tem toda essa riqueza está dobrando o joelho, está buscando a Deus, está tentando recuperar a alma, está tentando reaviver a alma. E Deus já fez um sacrifício tão grande para salvar as nossas almas, mas ainda existem muitos que não querem crer, né, nessa salvação, não querem crer que já teve um preço muito maior, que dinheiro nenhum nessa terra, que objeto nenhum tem valor para repor isso. Aleluia, glória a Deus. E esse trimestre nós vamos estar, através de analogias, através de testemunhos ditados aqui no livro, através dos versos que nós vamos estar lendo na Bíblia, sobre isso, sobre a purificação da alma, sobre o retorno àquela conexão com Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus vai trazendo discernir entre o certo e o errado, e fazer escolhas e dar nome aos animais. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina de necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Como nós podemos ler lá, assim que Adão abre os olhos, o homem já fica maravilhado, já lança de fato uma poesia, já como diria nas palavras de hoje em dia, já lança uma cantada, né, insuperável. Carne da minha carne, sangue do meu sangue. O homem já estava completo, mas Deus percebeu que ainda faltava algo, porque aos olhos do homem estava completo, mas aos olhos de Deus ainda fazia necessidade de ter algo. Então Deus fez também macho e fêmea para o homem. Aleluia, glória a Deus. E aí nós temos o que aqui está sendo considerado também uma composição poética da história humana, casal, algo que se completa, algo que faz com que renove a alma. Porque também é outra coisa que nós vemos por aí, tantas e tantas pessoas solitárias fazem de tudo para tentar repor aquele algo. Às vezes vão até para as igrejas, para as congregações, tentam se firmar, mas não estão com a vida totalmente entregue a Deus, não estão em real conexão através da oração, e aí ficam tentando buscar muitas vezes somente a Deus. Não, eu estou separado, eu vou ficar sozinho. Não, Deus fez homem e mulher para ser. Aleluia. Então, no tempo certo, Deus vai trazer uma companhia. Mas se a pessoa não persevera, se a pessoa entra numa congregação somente para buscar uma companhia terrena, esquece da companhia da conexão espiritual. E aí a pessoa fica aqui, ó, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e nada acontece. Jesus mesmo fala, pedir mal. Às vezes a gente não sabe o que realmente está pedindo, como está pedindo. Aleluia. Se quiserem algo mais referente a isso, dá para buscarem depois na página da nossa sede, porque o pastor Hélio falou bastante, veio cair nessa conexão. Quando a mensagem é dos altos céus, a gente sabe que tudo se encaixa. Como a gente pode ver até mesmo referente à Bíblia. Quantas e quantas vezes a gente pega um verso aqui do Velho Testamento, vem falar algo e de repente se completa no Novo Testamento. Aqui hoje nós estamos com esse livro, mas ele foi baseado na Bíblia. Então ela se completa. E até mesmo as pregações anteriores, eles vêm com um complemento
para algo de hoje. Porque é tudo no tempo de Deus, é tudo na vontade Glória a de Deus. É tudo através da conexão que Deus quer ter conosco. Tópico 2. Entre o espírito e o corpo. A alma do homem é a sua personalidade ou distintivo pessoal. Seus três principais atributos são emoção ou sentimento, razão ou intelecto e volição ou vontade. É, portanto, a sede dos afetos, raciocínio, impulsos, desejos e decisões. O ser humano emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente seus semelhantes. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Para comunicar-se com o próximo, o veículo são o corpo e seus órgãos sensoriais, pele, olhos, ouvidos, nariz e boca. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o Espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. O Cântico de Maria, na casa de sua prima Isabel, é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Vamos estar abrindo a Bíblia lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, os versos 46 e 47, onde vem falar desse Cântico de Maria. Lucas, capítulo 1, aí os versos 46 e 47. Então disse Maria: a minha alma se engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia. Isso quer dizer o quê? Que a nossa alma, ela se purifica através da conexão com Deus. Que cântico maravilhoso, né? Confesso que eu estou até me tremendo aqui, tentando imaginar como seria ouvir Maria louvando Deus. Glória a Deus. Aleluia. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia. Ou seja, Deus. através desse cântico, reconhecendo que nada somos sem Deus. Nosso espírito não é nosso, ele é aquilo que Deus nos fornece. A nossa alma, ela só é purificada através da conexão com Deus. Que conexão é essa? Com oração, com a meditação da palavra, como a gente sempre gosta de fazer também, e que esses dias atrás, até conversando com um conhecido meu, é um sacrifício sobre o jejum. O jejum não é um sacrifício. O jejum é um quebrantamento da carne. Mas carne essa não é o nosso corpo, mas o quebrantamento dos nossos vícios, das nossas vontades. Eu tentei até falar para ele sobre o que era realmente o jejum, mas quando o inimigo tenta usar as pessoas para debater com a gente, quando a gente tenta confrontá-las com palavras, elas se afastam. Mas aí eu cheguei em casa e orei. Busquei que Deus tentasse trazer conhecimento, que libertasse aquela alma. Eu creio que logo ele terá o discernimento. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui no complemento do nosso livro do professor, tem algo, eu não sei se tem no livro dos irmãos, vem falando aqui sobre ampliando conhecimento. Aspecto do ser humano. A alma, em hebraico, nefesh, no grego, psiche, frequentemente traduzida como vida, pode ser brevemente definida como a parte não material do ser humano, que resulta da união de corpo e espírito. Ela inclui a mente, as emoções e o livre-arbítrio. Juntamente com o espírito humano, a alma continuará a viver quando a pessoa morrer fisicamente. A alma está intimamente conectada à personalidade interior, que o termo é usado, às vezes como sinônimo de pessoa. Você vê, muitas vezes a alma ela é dita como algumas outras formas.
né? Traduzindo aí algumas situações como vida, outras como pessoa, que é considerada como se fosse uma pessoa. Mas e aí, se a gente for levar só como vida, como pessoa igual está sendo dito aqui, às vezes, a gente entra em contradição com o que está aqui. Então a gente deve ter o que? Discernimento. Mas como ter discernimento? Mais uma vez, buscando em oração, buscando a conexão com Deus, para que a nossa alma não seja corrompida, para que a nossa alma não adoeça. Aleluia. Glória a Deus. A alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42, quando o salmista conversa consigo mesmo. Por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda me louvarei na salvação da sua pessoa. Aleluia. Aí vem aquele texto que eu acabei de ler, né? O salmista falando com a própria alma como se ela fosse uma pessoa, diferenciando dele, mas coexistindo. Então aí é onde vem às vezes o erro de interpretação das pessoas, onde muitas pessoas acabam aqui pensando, aquela congregação ali está pregando errado, porque a alma é uma pessoa e nós somos outra. Mas não, isso aqui é uma forma de autoanálise que a gente tem que fazer, porque muitas vezes o que acontece, a gente está ali, está bem, saudável, tudo, mas a gente se sente abatido, a gente não consegue entender porquê. E quantas vezes dentro da nossa congregação acontece isso? A gente está abatido, a gente está entristecido, mas a gente está vindo para o dia, a gente está vindo em todo culto, a gente participa de cursos de departamento, a gente coopera com demais congregações, mas não tem algo em nós, mas o que é? Às vezes é falta de oração ou nada. Isso também é explicado lá em 2 Coríntios 11, 27, né? Quando a gente fala sobre a Santa Ceia, examina-se, pois, o homem a si mesmo, para que não entre em condenação. Então o que acontece? Às vezes a gente não está orando tanto quanto Deus queria que a gente orasse. Então Ele permite que a gente consiga sentir essa tristeza, para que a gente se faça uma autoanálise, para que a gente pense, não, peraí, está faltando mais oração. Está faltando mais busca com a palavra. Porque de nada adianta a gente orar, mas a gente não se alimentar da palavra de Deus. A gente só quer falar com Deus ali, com o joelho dobrado, mas a gente esquece que este livro aqui é a palavra de Deus testificada. Aleluia. Quando este livro está aberto, é Deus falando conosco, é a boca de Deus aberta para falar conosco. Glória a Jesus, aleluia. E aí, eu lembro que eu até compartilhei nas minhas redes sociais, Deus fala contigo, mas você está ouvindo? E lá, nessa frase, tinha uma Bíblia aberta, porém cheia de teia de aranha. Então quer dizer, a pessoa não está ouvindo. Às vezes os nossos ouvidos, né, espirituais não estão abertos. Às vezes os nossos olhos espirituais não estão abertos para ver que Deus fala conosco o tempo todo através da palavra, através da Bíblia. Às vezes a gente quer buscar somente que Deus fale conosco em sonhos. A gente quer que Deus fale conosco quando vem um pregador aqui e começa a trazer palavras e fala, não, assim diz o Senhor para ti. Mas e a Bíblia? Eu não sei os demais irmãos, eu confesso que muitas vezes quando eu estou com dúvidas sobre algumas coisas, eu dobro o meu joelho, eu oro, e aí depois eu sento na cama, faço um breve clamor com a Bíblia em mãos, e aí eu só abro. E aí a Bíblia se abre num verso onde eu leio aquilo ali e falo, meu Deus do céu, como é que foi cair diretamente naquilo que eu estava perguntando? E a resposta vem. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa não está buscando a resposta aqui na Bíblia, e aí fica, né, aquele abatimento, aquela tristeza, porque de fato acontece. A gente ora e a gente continua triste, continua meio abatido. Por quê? Porque a gente não está conversando com a gente. E aí a gente começa
ter a nossa alma ficando doente, ficando anêmica por falta de alimento, por falta de um alimento saudável. Porque muitas vezes o que acontece, como está acontecendo hoje, nos dias atuais, as pessoas não estão sabendo usar as redes sociais, não estão sabendo usar a tecnologia. A pessoa começa a ficar triste, ela quer procurar versos bíblicos nas redes sociais. Elas querem procurar pessoas que vão falar algum verso bíblico nas redes sociais. Mas elas vão falar, sim, usadas por Deus, para trazer mensagens, às vezes, para uma outra pessoa, mas a resposta que você precisa, às vezes está do lado aqui, é na tua mão, mas você não está ouvindo. Você não está vendo. Você não está ouvindo. Aleluia. Aí você está orando, mas você não está ouvindo a palavra de Deus. E aí a alma vai perecendo. Então o que acontece? A gente precisa de oração, a gente precisa de meditação na palavra, a gente precisa de quebrantamento da carne através do jejum. E aí eu já vi até alguns, Deus já está me trazendo para isso, meia-noite é hoje ainda, né? Assim, muitas vezes as pessoas fazem jejum de forma errada. Deus não quer que as pessoas se sacrifiquem porque Ele já fez o sacrifício. Ele quer que vocês abram mão de certos vícios. Então muitas vezes o jejum não é você deixar de comer para passar fome, não. O jejum é para você abrir mão daquilo que sacia o teu corpo naquele momento. O que é aquilo? Às vezes você é viciado em refrigerante, às vezes você é viciado em doce, às vezes você é viciado em algum programa de TV, aí você deixa de ler a Bíblia, você deixa de orar, porque agora eu comprei o refrigerante, eu vou tomar até apertar a garrafa e sair o ar. E aí todo aquele momento bebe, só que você dá mais valor a estar ali consumindo o refrigerante, consumindo aquele teu vício, e você deixa de ter tempo de meditar na palavra. Então o jejum é isso, é você abrir mão de você saciar a tua carne, você saciar os teus vícios. Lembremos que lá em Daniel, o jejum de Daniel de 21 dias, ele não ficou 21 dias passando fome, ele ficou 21 dias comendo, mas alimentos que não eram consagrados ao rei e nem aos deuses. Mas ele se alimentou. Ele comeu o quê? Legumes, verduras, coisas que estavam plantadas, né, na terra e que não havia consagração delas para ninguém. Porque a terra é de Deus, o solo é de Deus. Então aquilo ali era purificado. Eles ainda oravam por se alimentar. Então não pense que você vai não ficar 5 dias sem comer nada, só em água. Toma cuidado com a tua saúde. Não vai fazer um sacrifício de tudo. Eu não sei porque Deus está me trazendo isso, mas confesso que até mesmo para mim isso veio um pouco como resposta, porque esses dias atrás eu comecei a fazer um jejum, só que com tempos alternados, e eu me orgulhava. Só que passado o tempo eu vi uma certa fraqueza no meu corpo. Eu acho que Deus também já está me dando mais umas puxadas de orelha. Continuidade. Aleluia, Jesus. Experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Eu trouxe todo um contexto daquilo que Deus trouxe agora para a igreja para confirmar essas pequenas palavras aqui. O Salmo 84, verso 2, também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário
e renovada, o que devolveria alegria na integridade de seus. Apenas o Davi, aquele que foi ungido por Deus, foi escolhido por Deus mesmo antes de sua concepção. Um homem que lutou inúmeras batalhas em nome de Deus, um homem que foi consagrado a rei, antes já por Deus e depois pelos homens. Ainda assim ele tinha momentos de abatimento. Por quê? Porque existem momentos que a gente deixa de entregar as coisas corretamente nas mãos de Deus. Já foi até citado aqui em outras pregações, em outros momentos, que muitas vezes a gente pensa que entrega as coisas na mão de Deus. Não, mas eu quero assim. Não, mas eu quero assim. E aí o que acontece? Conflito entre alma e Deus. Porque se a gente entregou a nossa vida, entregou realmente a nossa alma a Deus, Ele vai fazer do jeito dele, mas aí vem a carne e começa a querer fazer de outra forma. E aí falha a conexão com Deus. Tópico 2: a natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Sobre o tópico 1 aqui: distinção de substâncias. O texto de Mateus 10, 28 é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito de nossa psique. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem. Uma tangível, o corpo, que pode perecer o coração humano, e outra intangível, a alma, que não pode ser destruída pelo homem. Nesse ponto, é importante observar que em vários textos das Escrituras, a parte imaterial é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Em Eclesiastes 12:7, Tiago 2:26 e Apocalipse 6:9. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias, devido à sua inseparabilidade. Eu já tive pensamentos diferentes essa parte de Mateus, que dizia, não tenha medo daquele que mata o corpo, mas tenha medo daquele que mata a alma, o espírito, e aí faz perecer no inferno. Nós temos duas formas de compreender isso. A primeira forma, aquilo que mata a alma, aquilo que faz perecer no inferno. Nós sabemos que as palavras têm poder. Às vezes aquilo que a gente fala pode matar alguém por dentro. Nós já ouvimos muito disso. Nós já temos ouvido muito disso. Palavras podem edificar, mas podem matar. Às vezes a gente pode estar falando algo sem perceber que está machucando alguém. A segunda parte que a gente pode entender disso aqui é a gente vigiar sobre como estão as nossas ações perante Deus, porque é Ele o único que pode realmente diretamente ferir a nossa alma e fazer com que ela seja condenada ao inferno e perecer eternamente lá no inferno. Porque se Deus realmente quiser, Ele pode simplesmente olhar aqui, você, e aí de repente alguém dá um nada e infarta. E aí? Então assim, a gente tem que ter cuidado. E aí lá vem mais uma vez, sobre examina-se o homem a si mesmo. Nós devemos estar a todo momento nos autoexaminando, para que a gente não perca a conexão com Deus, para que nós, com as nossas atitudes também, a gente não faça com que o nosso próximo perca a conexão com Deus. Porque depois nós, lá no grande dia,
iremos prestar conta dessas almas. E aí nós temos que estar atentos, porque, como eu estou falando, nós vamos prestar conta dessas almas. Porque essas almas adoeceram por algo que a gente fez, por algo que a gente deixou de fazer, por algo que a gente falou, ou por algo, às vezes, até que a gente deixou de falar. Eu já dei testemunho aqui, que já teve vez de Deus querer que eu chegasse em alguém, falasse algo, e eu com medo não fui. Porque naquele momento eu não tinha o discernimento correto. Tá certo que, né? Se eu falhei, Deus ainda vai usar alguém para chegar naquela alma. Mas eu vou ter que prestar conta naquele dia do porquê que eu assim. E muitas vezes, quantos de nós também não estamos assim? Às vezes as nossas atitudes podem estar nos condenando. Não, mas eu estou indo para a igreja sempre, eu coopero, eu tenho cargo, eu louvo, eu dirijo a congregação, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas e aí? E a conexão com Deus, né? Você está realmente orando certo? Você está buscando a conexão com Deus? Você está sendo obediente à palavra de Deus? Porque uma das maiores primícias da nossa conexão com Deus também é o quê? É a obediência. É uma das poucas coisas que Ele exige de nós. É a obediência, ser obediente. Aleluia, Jesus. Estar sensível à palavra dEle, à voz dEle, ao comando dEle. Glória a Deus. E como estar assim? Como a gente buscar essa sensibilidade? Oração, palavra, jejum. Porque isso faz o quê? Isso faz com que a nossa alma busque purificação, santificação e a gente volte a ter conexão com Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Sobre o tópico 2. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Você vê, mais uma vez a palavra responsabilidade está vindo aqui. Na outra aula que eu dei, né? A palavra-chave era algo, mas Deus trouxe responsabilidade. E hoje, mais uma vez, nós temos novamente uma pincelada sobre a responsabilidade que nós temos. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos, temos o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade, que as pessoas individualmente são vítimas da estrutura opressora. Você vê, isso já acontecia lá quando Jesus caminhava sobre a terra. E hoje a gente lendo isso parece que está sendo retratado o que acontece hoje. É Jesus. Nós vemos isso. A gente liga a TV hoje e vê, né, determinado posicionamento político. O pessoal falando, não, que a culpa não é minha, a culpa é da sociedade, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Sempre se livrando da culpa. Identificam pecados sociais, mas não individuais. Eles estão sempre se livrando da própria responsabilidade. Esse engano desconsidera a necessidade de arrependimento, conversão e salvação pessoal e mantém as almas de seus adeptos no caminho da perdição eterna. Tudo isso que acontece nos dias de hoje, isso é ali o sussurro do inimigo. Para quê? Para condenar essas almas. E aí essas almas perecerem no inferno. A nossa missão como filhos de Deus, reconhecidos por Ele quando aceitamos a Cristo, a nossa missão como cristãos, como sendo a representação de Cristo, como sendo Cristo na terra, é recuperar essas almas. Aleluia, glória a Deus. É apresentar
a verdade a essas almas, para que a gente possa libertá-las. João 8,32 vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. E aí, lá no verso 36, vai dizer: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, nós somos denominados como cristãos. Glória a Deus. Porque nós temos que ser Cristo para libertar essas almas, para que elas sejam realmente livres. Agora, se a gente não tiver em oração, se a nossa alma não tiver cuidada, sendo feita essa manutenção, como que a gente vai falar de Deus para essas pessoas? Como que elas vão ver Deus através de nós? Então nós temos que estar purificados, né? A gente tem que estar em total conexão com Deus. A gente tem que estar sempre com a nossa alma em constante cuidado, para que a gente possa servir a Deus e correr atrás dessas almas. Aleluia. E devemos lembrar, muitos de nós estavam lá fora, né? Muitos de nós fomos salvos, fomos recuperados, porque tinha alguém usado por Deus com a alma limpa, pura, naquele momento nos trouxe para cá para Deus. Aleluia. Então nós devemos retribuir, nós devemos buscar incessantemente, orar cada vez mais, e orar com vontade, orar com fé, porque de nada adianta a gente não ter fé. A gente vai estar só com o joelho dobrado, ali, marcando o joelho, gerando cicatriz no joelho e não crendo que Deus realmente vai fazer. E aí o que acontece? A nossa alma perece porque a gente não tem fé. Por quê? Porque não tem a conexão com Deus. Porque não tem o quê? Não tem o afloramento do Espírito Santo. O Espírito Santo é como se fosse uma árvore que gera os frutos. E uma desses frutos do Espírito é a fé. Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais, políticas ou econômicas incorre no mesmo erro. Ou seja, ela nunca dá o resultado certo. Ela sempre está ali mascarando a verdade. Ela está sempre fazendo com que as pessoas não conheçam a verdade. Subtópico 3. Materialismo e teologia. A visão materialista da natureza humana vai além das questões político-ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quando a missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. No campo católico, inspira a teologia da libertação. No protestantismo, a teologia da missão integral. Ambas se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que, por sua vez, tem como fundamento o ideário materialista e crítico, que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que assuma. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Conflitam com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. Isso quer dizer o quê? Porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes, como está aqui falando, determinadas denominações religiosas, elas estão usando muitas doutrinações dentro da teologia para confundir a mente humana. E aí o que acontece? Há uma distorção, como está sendo dito aqui. Então, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que buscar na Bíblia se essa teologia que está sendo apresentada para nós, ela tem realmente base bíblica ou ela só tem base doutrinária humana. E aí o que acontece? Se a gente não está sendo corretamente alimentado, a gente vai perecer. Se a gente começa a se alimentar só de coisas que não têm vitamina, nosso corpo perece.
assim a nossa alma, se ela não estiver sendo alimentada com a palavra de Deus, ela vai produzir. Então a gente tem que tomar cuidado com essas teologias. Você vê, tem uma teologia de libertação, vinda pela Igreja Católica. Nós temos estudado aí, pela escola bíblica, sobre muitas vertentes que tem, muitas diferenças que tem, da Bíblia católica para a Bíblia protestante. Mas nós temos que estar sempre dentro da palavra. Tomar cuidado com aquele que vem para nós, ter o discernimento. E aí volta mais uma vez, como ter esse discernimento? Oração, jejum, palavra. A gente tem que estar sempre buscando essa conexão com Deus, porque senão a nossa alma vai perecer. O cuidado que nós temos com a nossa alma, a gente só adquire através de oração, através de palavra, através do jejum. E sempre nas orações, buscando discernimento. Deus, Ele é Papai do céu, não é Papai Noel. Então vamos tomar cuidado. Quando a gente dobrar o joelho, só ficar pedindo bens materiais e a gente esquecer dos bens espirituais. Jesus mesmo fala: não acumule tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Acumule tesouro no céu. Glória a Deus, glória a Deus. Tópico 3: alma renovada e submissa a Deus. Sobre o tópico 1: edificação e saúde. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá sua paz e protege nossas emoções e pensamentos, e nos guia no caminho de sua vontade. Nossa parte é alimentar a nossa mente apenas com o que edifica. O que falamos? O que ouvimos? O que lemos? O que vemos? Nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. Você vê, como eu falei, sobre o mau uso da tecnologia, o mau uso das redes sociais. O que a gente está vendo? Do que a gente está se alimentando espiritualmente? E aqui vem essas perguntas. E a gente tem que estar fazendo isso todo dia. A gente tem que fazer essa autoanálise, essa examinação, para que a gente não adoeça a nossa alma, para que a gente não perca a conexão com Deus. Então vamos lá, vamos continuar buscando, sempre se fazendo perguntas, sempre conversando conosco, sempre em determinados momentos onde a gente se sente abatido, fazer como está o salmista ali, tratar a alma como se fosse uma pessoa, porque aí a gente começa a relembrar. Opa, talvez aquilo ali naquele dia foi errado. Opa, eu acho que aquilo ali que eu fiz naquele dia estava errado. Opa, aquilo ali que eu deixei de fazer estava errado. Talvez seja isso. Eu vou correr atrás de corrigir. Ah, mas já passou muito tempo, talvez não dê para corrigir com a pessoa, aquilo que você falou. Não vai para o teu joelho. Ora, busca o perdão de Deus. Se você não tem mais contato com aquela pessoa, então faz o que? Deus, dá discernimento a ela. Visita ela, faça com que ela compreenda que eu falei e eu quero me corrigir. E aí, você vê, a gente começa a mais uma vez estar fazendo uma manutenção na nossa alma. Como já foi falado aqui muitas vezes sobre o perdão, quando a gente libera o perdão para alguém, quando a gente pede o perdão para alguém, a gente não está fazendo algo às vezes para a pessoa, mas a gente está cuidando da nossa alma. Porque quando a gente não libera o perdão para alguém, vou dar um pequeno exemplo aqui, o Vitorito fez algo para mim, pediu perdão, mas eu não vou perdoar ele. Ué, ele pediu perdão, mas eu não estou liberando perdão. Então é eu que vou estar carregando algo que vai estar fazendo mal à minha alma. Aí às vezes a pessoa, vamos lá, ele fez algo para mim, ele pediu perdão. Eu perdoei, não, está perdoado. Deus continua te abençoando. Aí o que acontece? A gente se livra desse fardo. A gente começa a fazer aquela manutenção na nossa alma.
Só que aí o que acontece? O aumento está fazendo de novo. Aí depois ele com Deus, a manutenção da alma dele com Deus. Mas eu liberei o perdão de toda a minha alma, de toda a minha convicção, de toda a minha fé que Deus realmente vai fazer acontecer. Então nós devemos sempre estar fazendo isso. Eu fiz algo de errado com o presbiterarismo. Deus me perdoa. Vá lá, mas faça de coração. Faça de glória a fé em Deus, Deus, aleluia. que você vai realmente estar buscando perdão de verdade. Porque se a gente falar, me perdoe, aí daqui a pouco eu vou fazer de novo algo que vai me machucar, aí o que acontece? Nós estamos ali, ferindo a nossa alma. Nós estamos sendo ferramenta para ferir a nossa própria alma. O que a gente está fazendo para o próximo, às vezes, de nada vai adiantar. Mas se a gente buscar em espírito de verdade, em oração, aí sim, a nossa alma vai ser purificada, a nossa alma vai ser curada. Glória a Deus. Vão ficar cicatrizes? Lógico que vão ficar. Que guerreiro não se orgulha da cicatriz que tem? Olha, esse aqui, aquele tal dia, ele enfrentei não sei o que. A nossa alma vai ter feridas? Isso aqui foi daquele dia. Que eu fiz algo de errado, mas eu busquei o perdão. Foi curada, mas ficou uma cicatriz, para que eu lembre de sempre me autoanalisar, de sempre olhar aquilo que eu estou me alimentando, de sempre buscar saber corretamente aquilo que eu estou vendo, para que eu não me fira novamente. Então, às vezes, a cicatriz que sofre em nós é isso. É para a gente lembrar do que nos machucou, para que a gente não se machuque novamente. E na nossa alma também vai ser isso. Na nossa alma também vai ser isso. Glória a Deus. Sobre o tópico 2 aqui: purificação e renovação. Ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte dos maus pensamentos. Mateus 15:19. Dos desejos impuros e perversos. Tiago 1, 14 e 15 e Provérbios 21, 10. E das intenções e inclinações malignas. 1 Pedro 2 e Números 21. Devemos purificar e renovar nossa alma para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso se encontra lá em Romanos 12, 2. Vivendo em santidade e temor. Se nós formos ver Romanos 12:2, lá é dito, para que a gente não seja transformado pelo corpo, mas feito transformados pelo Espírito para transformar as pessoas. Quantos de nós não estava lá fora e não foi transformado porque alguém não se deixou levar pelo corpo? Porque alguém foi corrigido, foi purificado, alguém teve sua alma salva, purificada, viva, curada, e aí foi nos curar. Foi nos buscar, foi nos resgatar. E como nós sabemos, Romanos 12:2 é praticamente, ele que é a base do nosso ministério, transformando vidas. Aleluia! Estar preparados para transformar as vidas. Mas então é eu que vou transformar a vida? Não. Você, através de oração, jejum, palavra, vai estar purificando a tua alma, vai estar em total conexão com Deus, e você vai ser ferramenta de Deus para transformar. Glória a Deus, aleluia. Nunca coloque para si que você faz, que você age, que você isso, que você aquilo, porque é ali onde está aquele mandamento de não usar o nome de Deus em vão. Porque nós sabemos que lá, quando Deus chamou Moisés, ele falou: diga ao faraó que o grande Deus sou. Glória a Deus. Aleluia. Então o que acontece? Quando a gente está falando a palavra de Deus em vão, está usando o nome de Deus em vão, é quando a gente se enaltece. Não, porque se eu não pregar, o céu não se abre. Porque se eu não ficar na mesa de som, nada vai acontecer. Porque eu sou assim. Então você vê, está usando a palavra de Deus, não sou eu. E aí onde muitas vezes o crente cai, é onde o crente mancha a alma, é onde o crente perde a salvação. É porque esquece que
ele é filho, esquece que ele é servo, esquece que ele é ferramenta. E aí perde a conexão com a alma. Deus vai continuar usando essa pessoa? Com certeza vai. Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir a sábio. Mas será que essa pessoa vai estar salva? Aí que vai. No grande dia é que Deus vai começar a ler a alma da pessoa. E aí, quando eu comecei realmente a usar, a pessoa se ensoberbeceu e lá se foi. A parte de que eu não te conheço mais. Vamos à conclusão. O cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a sua alma. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Aí eu até fico pensando, não podemos impedir que os pássaros sobrevoem, mas podemos impedir que elas não façam ninho. Aí como assim? Então a gente tem que estar com a mente sempre em constante movimento, a gente tem que estar sempre em constante movimento. Porque senão, se a gente ficar parado igual uma estátua, o passarinho vem, faz ninho, começa a me sujar. E assim, se a gente não estiver em constante conexão com Deus, através de oração, através de meditação da palavra, o inimigo vai nos sujar, vai sujar a nossa alma. E aí a gente vai perder essa conexão com Deus. No grande dia, Deus não vai conseguir nos reconhecer. Aí fica aquela, apartados de mim, Deus não nos conhece. Por quê? Porque no grande dia a gente vai estar com a alma toda suja. Então a gente tem que estar em constante movimento. E como movimentar a alma? Oração, jejum, palavra. Como movimentar a palavra de Deus? Íntimo. Ah, mas então eu vou ser levado como missionário, eu vou lá para o Pará, eu vou lá para a Bahia, eu vou lá para o Japão, eu vou lá para os Estados Unidos. Não. A gente por todo mundo. Já veio o pregador que falou: qual é o seu mundo? O seu mundo na sua família? Será que todos da sua família sabem que você é crente? Sabem que você é um servo de Deus? Será que o teu vizinho sabe que você é crente? Aí a gente começa a querer: não, tá meu vizinho assim, meu vizinho assado. Aí você começa a querer fazer acepção de pessoas, começa a querer desdenhar, mas ali tem uma alma. Ah, mas fulano está nas drogas, fulano está na bebedice, fulano está na prostituição. E nossa, como que estava nessas áreas? Eu falo por mim, eu estava no mundo. Eu estava na bebedeira, eu estava na prostituição, eu estava na droga. E aí? Alguém podia ter olhado para mim e falado: não, isso aí já é uma alma perdida. Mas não. Alguém com a alma purificada, limpa, lavada, naquele momento olhou para mim e Deus falou para a alma daquela pessoa: não, aqui é de salvação. E hoje eu estou aqui. Aleluia. Hoje nós estamos aqui, então nós temos que tomar cuidado. Não vamos olhar as pessoas com os olhos terrenos, vamos olhar com os olhos espirituais. Vamos fazer a conexão com Deus, vamos limpar nossa alma e vamos lembrar que aquela pessoa que está lá fora, ela também tem uma alma para ser limpa. Nós vamos fazer a nossa parte, apresentar a Deus para nós. Porque quem convence a pessoa do pecado é o Espírito. Mas a nossa parte é apresentar a Deus. A nossa parte é nos purificar, correr atrás de fazer uma manutenção da alma. E aí então, nós conseguimos ser ferramenta de Deus para salvar aquelas outras almas. E está sempre englobado em alma. É a alma que vai ser salva. O corpo, ele volta ao tempo. O corpo é pouco que volta ao tempo. Mas a alma é aguardar para estar junto de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso. Espero que os irmãos tenham
corretamente, coisas que Deus queria trazer para vocês. E com isso eu encerro minha presença aqui. Caso ainda tenha algumas dúvidas, o presbítero Evandro está aqui para sanar as dúvidas de vocês. Eita glória! E eu sei que também quando vocês tiverem dúvidas, não vão para as redes sociais. Vão para o seu quarto, fecha a porta, vai no secreto, ora e medite na palavra. Todas as respostas para vocês às vezes estão aqui. Não fique procurando adivinhação. Entendeu? Com isso eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado pela essa palavra. Palavra abençoada. Né? Então essa é